Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso Periscope, é um prazer poder abrir essa live de hoje com vocês, ainda que o tema seja um tema super polêmico e que não nos traga tantos motivos para uma alegria mais profunda. Mas é necessário que façamos uma análise jurídica, sem o calor da emoção e sem qualquer contorno político. Eu queria agradecer a vocês que estão aqui entrando na live, todos vocês que seguem aqui o nosso canal do Periscope. Em especial, vou mandar um beijo para minha mãe que é médica, é professora também, tá lá na Bahia, lá em Salvador. Um beijo, mãe. Cheguei aqui em Niterói hoje, chegamos bem, graças a Deus. Boa noite para você e para meu pai aí em Salvador. Bom, galera, eu sei que existem muitas tribos aqui nessa live hoje. Eu já vi aqui alunos que estudam comigo no treinamento avançado para as provas de procuradorias, a galera do treinamento de procuradorias. Vi a galera que fez aqui a prova da segunda fase da OAB comigo, pessoal aí do Esquadrão STF de Constitucional, pessoal do Pelotão de Tributário. Tô vendo uma galera do coaching e exame de ordem aí presente. Não dá para eu cumprimentar todos vocês, já são 10h15 da noite. A live tem que ser objetiva, direta. Galera da pós de processo civil. Então, eu vou deixar um beijo genérico, mas com um carinho especial, para que cada um se sinta muito especial e receba o meu agradecimento verdadeiro por vocês estarem aqui nessa nossa live, tudo bem? Então, um beijo especial para os alunos, para os ex-alunos, para os novos alunos, para os amigos. Eu já vi alguns colegas professores aqui na live também, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é um tema muito forte. A intervenção que foi decretada hoje no estado do Rio de Janeiro. O presidente da República hoje decretou a intervenção na questão relativa à segurança pública na governabilidade do estado do Rio de Janeiro. E eu queria fazer uma análise jurídica comprometida exclusivamente com os fundamentos constitucionais, para que a gente possa bater um papo que clareie para vocês aquilo que eu acredito possam ser algumas dúvidas. Imagino eu, se no nosso grupo de professores do Brasil inteiro de direito constitucional, nós estávamos com vários questionamentos extremamente agudos, eu imagino que vocês também devam estar com dúvidas. Então, eu queria deixar claro aqui, e eu queria pedir a compreensão de todos vocês. Nós não vamos fazer uma análise pautada em contornos políticos, ok? Como eu sempre faço aqui nas lives, quando eu venho trazer um assunto dessa envergadura para uma abordagem, abrindo minha casa, abrindo aqui o meu cantinho para receber vocês aqui via telinha. Eu não vou fazer nenhuma análise política e desde logo quero dizer, respeito à diversidade, à divergência, e acho que é salutar que a gente saiba se compreender na diferença, se respeitar na divergência e cada um respeitando dentro de um limite ético, moral, o espaço do outro, a gente convive em paz. Mandar um beijo pro meu parceiro Pedrão, Pedro Henrique, do Nação Jurídica. É um prazer receber você aqui, Pedroca. Deixei uns áudios lá para você. Galera, pode ser que surja uma novidade aí. O PB abraçado com o pessoal do Nação Jurídica aí, tá caminhando para surgir uma coisa boa. E Pedrão, se tudo der certo, eu vou botar, não vão ser 600 não, já vou botar 1.000 pessoas desse evento aí em Fortaleza, viu? Conta comigo. Então, pessoal, para a gente começar, enfim, eu tenho muitos pontos aqui que eu anotei para a gente colocar e refletir, porque eu acho que esse é um tema que está, não vou dizer apenas incomodando, mas está provocando a necessidade de reflexão por parte de todo brasileiro, ok? Então, feita essa preliminar, nenhuma consideração política, por favor, que ninguém venha... Lula, Bolsonaro, Luciano Huck, Temer, deixem as considerações políticas de lado. Esse não é o ambiente adequado, tá certo? A gente se respeita, cada um na sua livre e independente autonomia existencial e autonomia política, mas aqui vamos analisar o fato de hoje. Bom, vamos lá. Quem quiser, pegue caneta e papel, eu vou fazer algumas ponderações que eu acho que vale a pena vocês anotarem. Hoje, o presidente Michel Temer editou o decreto 9288, decreto presidencial 9288 de 2018. Tomem nota, porque caso seja do interesse de vocês, eu até acho que vocês que são operadores do direito devam ter esse interesse,
eu acho válida a leitura. É um decreto pequeno, de 5 artigos, mas é bom ler. Para você entender o prazo, eu vou comentar aqui os poderes que foram declarados para o interventor, as regrinhas que foram previstas para um conflito entre as normas da legislação estadual do Rio e da legislação federal. Então eu acho que vale a pena a leitura do decreto. Eu li ele em 5, 10 minutos, depois reli algumas vezes fazendo pontuações. É o decreto 9288, agora de 16 de fevereiro de 2018. Esse decreto vocês encontram no site do Planalto, ok? Então no site do Planalto vocês baixam o decreto oficial ou em qualquer site na internet hoje. Eu acho que esse decreto bombou no Brasil inteiro, em todos os sites e blogs. Deixa eu só tirar a música agora para não atrapalhar. Beleza, vamos nessa. Primeira pergunta: poderia o presidente Michel Temer decretar essa intervenção federal no estado do Rio de Janeiro? Vamos lá, Dani, professora Daniela Rego Silva está aqui comigo, minha parceirinha irmã, vamos embora. Poderia o presidente Michel Temer decretar a intervenção no estado do Rio de Janeiro? Segundo, em se admitindo que sim, poderia ele fazer a decretação da intervenção para que essa intervenção fosse, como alguns estão chamando, eu vi isso muito hoje nas redes sociais, de intervenção parcial, intervenção limitada ou intervenção setorial, é dizer, ele destituiu a autogovernabilidade do estado do Rio de Janeiro apenas na questão da segurança pública. A intervenção não destituiu os poderes de governo, do governo eleito pelo povo fluminense, em questões atinentes à saúde, educação, meio ambiente. Então, 2 perguntas preliminares. Poderia o presidente decretar a intervenção no estado do Rio de Janeiro hoje? Se sim, qual seria o fundamento? Podendo decretá-la, ela poderia ser parcial, como foi feita no dia de hoje? Terceira pergunta, e aí eu saúdo a professora Cláudia Molinaro, grande administrativista. Claudinha linda, te amo. É uma honra receber uma professora da sua magnitude, especialista em direito administrativo, em políticas públicas. É um prazer receber você aqui na live, meu irmão. O tema é um tema cascudo aí. Vamos ver se a gente traz reflexões bacanas para todos os amigos do Brasil inteiro. Então, a outra pergunta. O presidente Michel Temer, ao decretar essa intervenção federal, poderia fazê-lo sem ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional? E essa é a pergunta que vai provocar o maior número de polêmicas aqui nessa live. Então, repetindo as 3 perguntas iniciais para a gente construir o raciocínio. O presidente teria legitimidade para fazer o decreto de intervenção sobre o estado do Rio de Janeiro? Se sim, qual o fundamento constitucional? Indo além, admitindo-se sua legitimidade, poderia fazer do modo como foi feito uma intervenção parcial, ou seja, o governo do estado do Rio de Janeiro segue na sua autogovernabilidade, na sua autoadministração, nos demais segmentos das políticas públicas, saúde, educação, meio ambiente, etc. Apenas se atingiu a segurança. Isso gera algum tipo de conflito? Isso gera algum problema, já que a governabilidade nos demais segmentos de políticas públicas segue sob o pleno controle do governador Pezão e da administração direta a ele subordinada, mas no que tange à segurança pública, ponto essencial e interligado com os demais, ele perdeu a titularidade da gestão, o poder de comando, né? Então poderia ser feita uma intervenção parcial ou setorial, como alguns vieram chamando hoje, né? E por fim, será que houve vício formal pelo fato de não terem sido convocados os conselhos, que são os órgãos consultivos do presidente e que são de expressa previsão constitucional? Vou dar os artigos aqui para vocês. Será que houve inconstitucionalidade formal na decretação dessa intervenção hoje pelo presidente Michel Temer, que é, antes de tudo, antes de ser presidente, ser político, ele é um grande professor de direito constitucional? Será que houve inconstitucionalidade formal pelo fato de não se ter convocado e não se ter a oitiva prévia do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional? Bom, apenas para que vocês saibam, já está circulando, eu vou responder obviamente a todas as perguntas aqui, já está circulando a informação na internet. Eu não tenho certeza da veracidade dela, mas acredito que seja, sim, plenamente real, que o Supremo Tribunal Federal, hoje, no apagar das luzes da pauta de hoje no setor de protocolo, já recebeu o ajuizamento da primeira ação em face desse decreto do presidente Michel Temer. E o fundamento jurídico para questioná-lo e pedindo-se medida cautelar para suspender a sua aplicabilidade de imediato
seria uma suposta inconstitucionalidade exatamente por não ter ocorrido a oitiva do Conselho da República e do Conselho da Defesa. Ao que li na internet, o artigo não comenta qual é a ação, acredito que seja uma ADPF, porque, em tese, esse decreto não seria atacável por ADI, não obstante seja uma fonte emanada diretamente de norma expressa constitucional, é um ato meramente administrativo, de fiel execução, não tem caráter normativo primário. Em particular, entendo que ele não seria atacável por ADI. Foi ajuizada uma ação. O artigo que está publicado no Globo, no site da Globo, não diz qual é a ação, mas diz que já foi distribuída para a relatora ministra Rosa Weber. Então nós já temos, desde o final da tarde de hoje, uma ação no Supremo, imagino eu, que seja uma DPF. Mandei aqui alguns e-mails, algumas mensagens para alguns amigos que trabalham no STF, não obtive resposta ainda, mas acho que se trata, e aí me protejo aqui preservando o acho, porque li essa notícia há pouco, compartilhei inclusive com meu irmão Rafa, professor Rafael Barreto, e me parece que foi uma DPF com pedido de medida cautelar, de liminar, para suspender o decreto, independente da apreciação. Segunda-feira na Câmara dos Deputados, está marcada. Me parece que o presidente Rodrigo Maia já convocou plenária para segunda-feira em caráter emergencial e dali segue para o Senado. Bom, vamos lá, para a gente ser objetivo. Vamos interpretar os fatos. A intervenção federal é uma medida extremamente drástica, que é prevista expressamente na Constituição para situações excepcionais. A intervenção é um instrumento, é um instituto jurídico que é reconhecido na doutrina do mundo inteiro como instrumento de proteção à estabilidade do Estado federado. A intervenção federal é uma ferramenta destinada a proteger a estabilidade da federação quando ela balança e entra num quadro de instabilidade profundo em razão de alguns diferentes possíveis acontecimentos. E a intervenção é uma das 3 medidas drásticas, e das 3 é a mais branda, que o nosso Constituinte edificou, buscando no manejo dessas ferramentas, dentre elas a intervenção, as outras 2, para quem se lembra, estado de defesa e estado de sítio. A intervenção, juntamente com suas co-irmãs, as figuras jurídicas do estado de defesa e estado de sítio, são medidas jurídico-políticas idealizadas pelo Constituinte para buscar o equilíbrio, a estabilidade da federação, quando a federação está desestabilizada numa grande crise institucional que coloca em xeque a viabilidade da sua manutenção. Almejando preservar a ordem pública, o bem-estar de todos, o governo federal, em algumas situações excepcionais, elencadas em rol taxativo nos 7 incisos do artigo 34 da Constituição, o governo federal é autorizado, gente, a intervir nos estados do Brasil. Bom, a gente abrindo o artigo 34 da Constituição, eu peço a você que faça esse exercício de leitura junto comigo. Se você abrir o artigo 34 da Constituição, você vai ver que o caput, que é uma linha apenas, ele consagra uma regra que diz que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. Só que depois vem uma vírgula que diz, exceto para. Então, o princípio da não intervenção pela União nos estados e no Distrito Federal é excepcionado na parte final do caput do artigo 34, quando então o nosso Constituinte, de forma expressa, diz, olha, mas excepcionalmente, o governo federal poderá intervir na governabilidade de qualquer dos estados membros, hoje são 26, bem como no Distrito Federal. Essa intervenção é uma medida drástica, posto, por via dela, o governo federal tira das mãos do governante estadual o controle, a autonomia estadual, especialmente no que tange a autoadministração e a autogovernabilidade, 2 dos 3 pilares essenciais da autonomia de um ente político na federação, auto-organização, auto-administração e autogoverno. A autogovernabilidade e a auto-administração são relativizadas por força da intervenção, já que o governo federal toma para as suas mãos essa autogovernabilidade. Bom, os incisos do artigo 34 definem quais seriam essas hipóteses em que a intervenção pode ser decretada e, como consequência, o governo local fica destituído do comando
E o governo federal assume esse comando através da nomeação de uma figura que hoje foi muito badalada, que é a figura do interventor. O interventor será aquela autoridade que pode ser civil ou militar, não há qualquer restrição na Constituição para a nomeação de um militar, inclusive pela peculiaridade do caso que envolve o Rio de Janeiro na questão da segurança. Achei que foi de bom grado a escolha de um militar do mais alto posto, de profunda competência, seriedade, um homem que, se vocês forem pesquisar, como eu fui pesquisar a história dele, é um homem respeitadíssimo, não só no cenário militar, em que alcançou todas as patentes possíveis, está no último posto, somente 15 oficiais no Brasil atingiram a envergadura no cargo que o general Braga conseguiu atingir. Então achei que foi feliz a escolha, mas não é o caso de emitir opiniões pessoais aqui ainda. Então eu quero só colocar que não há nenhum empecilho, não há nenhum impedimento constitucional ou legal à escolha de um militar. E em especial para o caso peculiar que estamos vivendo, talvez tenha sido uma escolha sábia. O tempo vai mostrar se foi ou não. E é claro que quando a gente fala de intervenção com a condução de militares, o que não quer dizer que foi uma intervenção militar, um golpe militar, nada disso. Foi uma intervenção do governo federal, do governo estadual, uma intervenção jurídico-política com a condução de um personagem, que é o interventor, que será um militar. Não há qualquer, a priori, não há qualquer inconstitucionalidade no fato de termos essa decretação de intervenção com a nomeação de um militar general do último posto como o interventor. Bom, vamos aos fatos, vamos adiante. Então, dentre esses motivos que estão nos incisos do artigo 34, 2 deles foram muito debatidos hoje, e um deles aparece como fundamento central legitimador da decretação de intervenção. Lorete, minha irmã, um beijo para você, querida. Então, Lorete foi minha aluna na segunda fase de Direito Tributário. Um beijo ter você aqui, sabe o carinho que eu tenho por você. Então, vamos lá, caminhem junto comigo. Então, o que é que ocorre? Hoje, o presidente expôs que o fundamento central seria o do inciso 3º. Então, tome nota aí nos seus apontamentos. Artigo 34, inciso 3. Dentre os 7 incisos, o que é que diz o inciso 3? Que o presidente, que é a União, na verdade, o artigo 34 fala da União, mas é na condução do seu presidente, né? O artigo 34 diz que a União não intervirá nos estados nem no DF, exceto para, e aí vem o inciso 3, por termo, por fim, encerrar grave comprometimento da ordem pública. Respira, porque é esse artigo 34, inciso 3, que está embasando a primeira situação na história dessa Constituinte em que nós temos a decretação de intervenção federal. O artigo 34, inciso 3, diz que é possível, sim, que a União venha a intervir na governabilidade de qualquer estado do Brasil e do Distrito Federal. E olha o inciso 3, se for para, por termo, por fim, encerrar uma situação em que se gere grave comprometimento da ordem pública. Percebam que o Constituinte cuidou aqui de uma norma que foi colocada com muita sabedoria dentro de uma cláusula aberta. Afinal, vos indago, alguma dúvida que está escrito no texto constitucional que a União pode intervir no Estado do Rio de Janeiro e em qualquer outro, total ou parcialmente, para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública? Alguma dúvida disso? Nenhuma. É só saber ler. A questão é, o que seria uma situação que esteja gerando grave comprometimento à ordem pública? Bom, não obstante se trate, não há dúvida, de uma cláusula aberta, posto permite profundas interpretações, análises casuísticas, o que é uma situação que esteja realmente gerando grave comprometimento da ordem pública e mais, grave comprometimento da ordem pública a ponto de legitimar o governo federal a intervir e destituir a governabilidade dos estados e destituir um governante eleito nas urnas pelo povo. O que seria o grave comprometimento da ordem pública? Meus amigos, eu vou ser muito objetivo aqui, porque senão a gente se perde, tá certo? E pelo avançado horário não dá pra gente fazer grandes ilações aqui, mas eu vou ser muito objetivo e acredito que o bom senso nos unirá aqui nessa live e vocês vão concordar comigo. Diante de tudo que vocês viram nos últimos dias, diante de tudo que vocês vêm assistindo em todos os cantos do Brasil nos últimos anos, vocês acham que a situação no Rio de Janeiro não coloca em risco, não gera grave
risco à ordem pública, à paz social, ao bem-estar das pessoas, de bem ou não, da sociedade brasileira? Eu acho que é chover no molhado abrir aqui uma discussão para ponderarmos se está ou não materializado, no caso concreto, o tipo aberto constitucional do artigo 34, inciso 3. Eu acho que é um entendimento unânime. Hoje eu não vi ninguém falar diferente disso, porque acho que não dá para falar diferente. Então eu não vou me alongar narrando os episódios. Gente, eu acredito que estejam aqui na live pessoas de todos os estados do Brasil. De longe do Rio, vocês devem sentir a angústia quando vocês veem essas imagens. Imagine as pessoas que moram aqui. Imagine as pessoas que levam seus filhos às escolas e não sabem o que vai acontecer durante o dia nas escolas. Então, para a gente não trazer para um tom de dramaticidade, que eu quero fazer uma live técnica com vocês, eu vou pular essa etapa e vou me permitir dizer, está consumado sim o fato que permite a intervenção. Está consumado sim o evento sociopolítico que legitima a medida jurídico-política de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Então, indago minhas condolências, Dudu Farias, a você e sua família. Eu não consigo mensurar o que é a perda de um filho. Eu sou pai de 2 crianças e recentemente um grande amigo nosso também perdeu um filho e eu peço muito a Deus que seja misericordioso e me poupe de um dia viver isso. Eu não tenho como mensurar o que é a sua dor. Em meu nome, de todos os alunos da live, receba você e sua família minhas sinceras condolências. Respeitosamente a sua dor e da sua família. Tá bom? É difícil ouvir isso de um aluno e o olho não marejar, né? Ainda mais quando a gente é pai. Mas eu tenho que voltar. Então eu vou continuar a live, tá certo? Vou pedir a todos vocês agora que segurem as mensagens, porque senão vai travar. O Periscope já sinalizou para mim aqui, já deu aquela piscada, que se a gente continuar com muitos algoritmos aí de digitação, vai travar a transmissão. Então, vou pedir a todos que segurem, por favor, as mensagens a partir de agora, tá certo? Vamos lá, voltemos. Então, vamos fechar esse primeiro quadro. É legítima a decretação da intervenção federal. Então, primeiro ponto. Primeira pergunta das que eu fiz no início da live. Poderia o presidente Michel Temer decretar a intervenção federal? Poderia, nos termos do artigo 34, inciso 3. Ok? Ok. Bom, poderia ser intervenção parcial? Essa pergunta vem diante do silêncio do texto constitucional. E eu vou compartilhar com você a reflexão que eu vinha construindo, dialogando com meu irmão, o magnífico professor Rafael Barreto, que vocês sabem que, apesar de ser mais novo que eu, é meu grande mestre, é com ele que eu tiro todas as minhas dúvidas, é o meu professor particular, um pequeno gênio, né? Rafa, desde menino pequenininho, sempre foi muito precoce, muito prodígio, tem uma genialidade imensurável. E a gente veio conversando muito hoje ao longo da tarde, inclusive ele vai amanhã fazer um bate-papo muito legal no canal dele no YouTube sobre esse assunto, e a gente chegou a uma conclusão, percebam, o texto constitucional não fala sobre intervenção total ou parcial, intervenção que alguns hoje chamaram de genérica ou setorial. O artigo 34 apenas fala que a União não interverá, exceto nas hipóteses dos incisos, ok? Nesse contexto, a reflexão que eu fiz com o Rafa foi a seguinte: matou. Rodrigo Burger, matou. Você matou exatamente, você tirou a conclusão aqui da minha boca. Se pode o mais, por que não o menos? Não é isso? Então, a gente chegou a uma conclusão, e essa conclusão tem sido compartilhada por vários professores também em outros grupos de WhatsApp que a gente frequenta, que não haveria, em tese pelo menos, qualquer vício que maculasse o ato do presidente Michel Temer, pelo fato que foi muito discutido hoje, de a intervenção ter sido setorial, restrita à segurança pública. Até porque, imagino eu, que se fosse necessário, e talvez até seja no Rio de Janeiro, e não só no Rio, talvez em outros estados, mas imagino eu o tamanho da drasticidade, da complexidade das medidas a serem adotadas pelo governo federal se essa intervenção viesse de modo genérico, recaindo sobre saúde, educação, sobre todas as políticas públicas do governo estadual, e ainda mais de um estado do tamanho, do volume populacional e do momento de falência orçamentária do Rio de Janeiro. Então, vou superar essa segunda pergunta
adotando de público o meu posicionamento, junto com o do meu irmão, professor Rafael Barreto, PB e RB, que não há qualquer inconstitucionalidade, pelo menos isso é o que nos pareceu, no fato de a intervenção ter sido restrita à segurança pública, ainda que o texto constitucional nada fale sobre o assunto, ok? A gente vai chegar no terceiro tema, que é o mais palpitante, é o que mais desafiou ao longo do dia de hoje os colegas do magistério jurídico, os colegas da escrita constitucional no país inteiro. Gente, eu tenho o privilégio de participar de um grupo com 256 professores no WhatsApp. E a gente brinca que a vaga ali é vendida. Para entrar, só se alguém morrer, for expulso ou desistir. Então é um grupo que tem colegas muito estudiosos de todo o Brasil. E a gente discute muito, o dia inteiro, questões de relevo. E hoje, o ponto que mais desafiou os colegas no grupo foi o seguinte: poderia ser decretada a intervenção sem a oitiva prévia do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional? Para quem não conhece essas figuras, permitam-me fazer um rápido comentário, porque esse é o ponto mais importante dessa primeira parte da live. Depois eu quero falar das PECs e da reforma da Previdência, que é o ponto para a gente fechar com chave de ouro daqui a alguns minutos a transmissão. Mas para essa primeira parte da live, que é analisar a decretação da intervenção, depois a gente vai analisar os desdobramentos e a questão de se poder ou não deliberar sobre emendas constitucionais. Vem a pergunta aqui que eu faço, talvez o artigo 36 sirva como uma boa base ali. É verdade, vale a pena refletir sobre ele, né? Sobre o texto dele em especial. Mas vamos lá, para a gente não voltar agora mais, tá certo? Então, vem a indagação. Não vem o ensinamento, para quem não conhece. Os artigos 89, 90 e 91 da Constituição, eles são os 3 últimos artigos do capítulo do Poder Executivo Federal na Constituição, 89, 90 e 91. E nesses 3 artigos aparecem essas 2 figuras jurídicas que estão em total evidência nesse momento. O Conselho da República, que é o órgão de consulta máxima do presidente, e o Conselho da Defesa Nacional. Ok? Bom, para quem não tem intimidade com a Constituição, um rápido lembrete: a Constituição do Brasil é dividida em 2 partes, no que tange a estrutura normativa dela, né? Vamos lá, rapidamente aqui, vamos como se estivesse dando aula. A Constituição tem 2 partes, é uma Constituição binária, o preâmbulo e o articulado. O preâmbulo não tem normas jurídicas, ok, é desprovido de caráter normativo, e o articulado é o conjunto de artigos que abrigam as normas constitucionais, que são as normas dotadas de supremacia na ordem jurídica. O articulado se subdivide em 2 partes. O primeiro articulado, que vai do artigo 1 ao 250, e ali se abrigam as normas de caráter permanente, e o segundo articulado, com mais de 110 artigos, que abrigam as normas de caráter transitório, o ADCT. O articulado que nos interessa aqui é o das normas de caráter permanente, é o primeiro articulado, que vai de 1 a 250. O segundo articulado recomeça do número 1 lá no ADCT e vai até o 117, 120, não lembro de cabeça agora, foram muitos artigos no final do ano no ADCT, me deu um branco aqui. Mas vamos lá, voltando. Então, o articulado que nos interessa, o conjunto de artigos que nos interessa é o primeiro articulado, que vai do artigo 1 ao 250, e ele é dividido em 9 títulos. O 10º título já é o ADCT. O título 3 é o da organização do Estado. O título 4 é o da organização dos poderes. O título 3, a organização do Estado, vai do artigo 18 ao 43. E o título 4, a partir do artigo 44, começa a organização dos poderes. Ele é dividido em 4 capítulos: Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário e as chamadas funções essenciais da Justiça, onde entra o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria. Bom, no que tange ao Poder Executivo, nós temos do artigo 76 ao 91, um rol de 16 artigos que o Constituinte trabalhou para cuidar do Poder Executivo da União. Então, se você abrir a sua Constituição, você vai ver que o Poder Executivo da União, sem prejuízo de outros artigos fazerem conexões normativas, né? A gente interpreta a Constituição de uma unidade constitucional, mas o capítulo específico para o Poder Executivo da União é o capítulo 2 do título 4, título 4, Organização dos Poderes, capítulo 2, Poder Executivo, artigos 76 a 91. Os 3 últimos artigos, 89, 90 e 91, cuidam do Conselho da República e do Conselho da Defesa. Para quem não sabe, esses conselhos, que são compostos por várias autoridades, inclusive o vice-presidente da República, né, o que hoje a gente não teria, né, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, algumas autoridades importantíssimas, ministros, né, cidadãos que representam o povo, líderes de maiorias e minorias. Então, vejam, o Conselho da República e o Conselho da Defesa, eles têm a função, eles têm o papel de orientar o presidente diante de algumas decisões estratégicas importantes, como, por exemplo, a de hoje, a de decretar a intervenção federal.
E aí, galera, qual é a discussão que está se abrindo hoje? A discussão é a seguinte, eu vou ser muito objetivo agora, tá? A discussão que está se abrindo é a seguinte. A Constituição é clara no artigo 89 e no artigo 90 ao cuidar do Conselho da República e dizer, né, que o Conselho da República há de pronunciar-se sobre decretações de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Anote, por favor, aí no seu caderno, o artigo 90, inciso 1. Esse artigo está sendo parâmetro para o controle de constitucionalidade na primeira ação que foi ajuizada hoje no Supremo, relatoria da ministra Rosa Weber, em face do decreto do presidente Michel Temer. Então, o artigo 90, inciso 1, na verdade, eu estou dizendo aqui que está sendo parâmetro, né? Porque, na verdade, eu ainda não li a petição inicial. Eu só vi a nota na internet hoje de noite antes de fazer a live. Mas imagino eu que se houver alguma ação em face do decreto, tomando como base o artigo 90, inciso 1, que diz que o Conselho da República há de pronunciar-se, né, nos casos de decretação de intervenção federal. Então, a gente teria que ter essa decretação da intervenção com a pronúncia do Conselho da República. E o artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2. O artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2, anote. 91, parágrafo 1º, inciso 2, que diz que compete ao Conselho da Defesa Nacional, Conselho de Defesa Nacional, né, literalmente falando, Conselho de Defesa Nacional, se pronunciar, opinar, que eu acho que, se eu não me engano, se vocês puderem me dar um help aí, vocês estiverem com a Constituição na mão, opinar, acho que a palavra é opinar sobre intervenção federal. Então, lá no artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2. Então, a palavra é opinar, Golfinho 14, Mônica Manier, valeu Mônica. Então, show de bola. Opinar, valeu Renatinha Rodrigues, galera toda que está comigo na live, Tiagão, Priscila, vamos junto. Então, anotem, artigo 90, inciso 1, combinado com o artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2. E esse é o ponto-chave que a gente tem que analisar aqui. Poderia o Temer fazer o que ele fez sem convocar os conselhos ou não? Gente, olhem como o direito é fascinante. Num primeiro momento, eu entendi que existia uma inconstitucionalidade formal. Num primeiro momento, até por volta de umas 7 horas da noite, eu estava convencido, eu estava formando posição com um grupo de uns 50 professores, que haveria inconstitucionalidade. E é exatamente por conta dessa suposta inconstitucionalidade que foi ajuizada a ação hoje. Mas, pouco antes de começar essa live, eu dei o braço a torcer e acho que estou aqui formando posição com o professor Rafael Barreto e outros tantos colegas que não haveria a inconstitucionalidade na decretação da intervenção sem a oitiva dos conselhos. O que eu vou fazer agora para vocês é dar os fundamentos. Por que seria inconstitucional? Por que seria constitucional? Quem vai decidir isso é o Supremo. Correto? Julgando o mérito da ação, se é que a gente pode falar de mérito em ação de controle abstrato. Vamos lá. Quem entende que deveria ser obrigatória a oitiva do Conselho da República e do Conselho da Defesa, vai sustentar que o decreto é inconstitucional. Correto? Quem entende que não é obrigatória, vai entender que por esse fundamento ele não é inconstitucional. Pode ser por outros, mas não por esse. Por que que seria inconstitucional primeiro? Depois, por que seria constitucional? E repito, para que ninguém fique na dúvida, para não pensar que eu estou em cima do muro. Eu nunca fico em cima do muro. Eu não fico em cima do muro. Não quer dizer que eu não passe para o outro lado do muro depois. Todo mundo é livre para mudar de opinião. No primeiro momento, eu estava entendendo que seria inconstitucional. Mas, espairando as ideias, tomando um banho, e aí a gente começar a live, bati o último papo com o Rafa, com mais 3 colegas, me convenci que é constitucional. Vamos lá, os fundamentos, bem objetivamente. Para quem defende que é inconstitucional, defende pelo seguinte. Ora, qual seria a finalidade de o Constituinte dedicar 3 artigos para esses conselhos? Desenhar a estrutura desses conselhos, definir quem são os membros, definir as competências. Se a gente, no momento em que uma das matérias que o texto constitucional diz expressamente que compete aos conselhos opinarem, se pronunciarem, né? Para o Conselho da República fala em pronunciar-se, para o Conselho de Defesa fala em opinar. Ora, se na hora que eu tenho uma intervenção federal, que é uma daquelas poucas situações que legitimam a atuação desses órgãos, eu entender que eles não precisam se manifestar, eu estaria retirando a efetividade da norma constitucional. Eu estaria desprestigiando a vontade do Constituinte. Então, muitos colegas
estão interpretando o texto dos artigos 89, 90 e 91, principalmente o 90 e 91 que eu citei aqui, tá? 90 inciso 1 e 91 parágrafo 1º inciso 2, no sentido de que o dispositivo constitucional não pode ser mero figurante do texto. Admitir que o Temer possa decretar intervenção sem pelo menos ouvir, ainda que o parecer seja opinativo e não tenha efeito vinculante, que o Conselho da República, o Conselho de Defesa, independente do que eles falem, não vinculam o Temer. Mas ignorar e não ouvir é passar por cima de um procedimento, de um rito que o Constituinte teria estabelecido. Ora, se for assim, poderíamos dizer que não precisa esperar o parecer do TCU para julgar as contas do presidente da República. Afinal, atos de mero parecerismo, meramente opinativos, não vinculam, não decide nada. Então, qual é a importância? Me parece que quem está defendendo a obrigatoriedade da oitiva prévia dos conselhos, e nesse mistério a inconstitucionalidade do decreto do presidente Temer, está entendendo que não se poderia fazer do texto constitucional letra morta, e está entendendo que decretar intervenção sem ouvir os conselhos, sem convocar os conselhos, seria ignorar o rito escolhido pelo Constituinte. Haveria uma burla ao procedimento constitucional. Vocês entendem, meus amados? E aí você vai dizer, mas PB, qual a importância de ouvir o conselho se ele não tem o poder de definir nada? É a mesma importância de quando você escuta seu pai e sua mãe, mesmo sabendo que quem vai tomar a decisão é você. Quantas vezes você não mudou de opinião por ouvir um conselho de sua mãe ou de seu pai, ou do seu melhor amigo, sua melhor amiga, ou de um sábio companheiro ou companheira de vida, de um sábio professor? Quantas vezes na vida a gente não voltou atrás de uma decisão que já tínhamos como tomada, transitada em julgado, após uma mera oitiva? Quem de vocês, em suas estruturas familiares, nunca teve aquelas reuniões de família em que a palavra de vovó, ou como se diz na minha Bahia, de voinha, termina fazendo todo mundo mudar de opinião? Então o Constituinte, ele também prestigiou essa ideia de que antes de o chefe de Estado e de governo, presidente, que acumula as duas chefias, tomar uma medida muito drástica, como é uma intervenção federal, destituindo um governo eleito por um povo em certo estado da governabilidade, deveria ele escutar figurões que estão ao seu lado e representantes do povo. Porque no Conselho, se vocês analisarem a estrutura dos conselhos, nós temos pessoas ali que representam o povo na composição dos conselhos. Então, quando você fala, principalmente lá do Conselho da República, que é o órgão de consulta máxima, caramba, quando você vai olhar quem são os membros do Conselho da República, no artigo 89, inciso 7, tem 6 cidadãos brasileiros natos, eles estão ali representando o povo. Então, para não alongar nos argumentos, que se deixar a gente fica falando aqui até 5 horas da manhã. Para concluir a primeira corrente, essa primeira corrente de pensadores, que hoje formou opinião, entendendo que o decreto é inconstitucional por não se ter ouvido os conselhos, essa primeira linha de pensadores entende que é obrigatória a oitiva prévia sim, que essa não oitiva gera um vício formal, um desrespeito ao rito estabelecido pelo Constituinte para a adoção pelo chefe de Estado e de governo de uma medida drástica como a que foi adotada hoje no Estado do Rio de Janeiro. O Constituinte teria definido um rito. Não poderia o presidente passar por cima desse rito, ainda que sabendo que ele não é obrigado a se vincular à opinião dos conselheiros ao parecer emitido pelo Conselho. Tudo bem, meus amados? Tudo bem. Bom, e o outro fundamento? E na linha de pensamento oposta? Vocês percebem como é bom o argumento? Até 7 horas da noite eu estava com essa posição formada. Bom, vamos lá. Qual o segundo fundamento? Uma decretação de intervenção federal, não necessariamente em todos os casos, mas especialmente numa hipótese como a do inciso 3º, para pôr termo, para encerrar, para dar um basta em estado de emergência a uma situação que está comprometendo a ordem pública, ela requer celeridade. E aí vem uma reflexão que faz com que a gente pondere, e muitas vezes, como em toda a nossa vida, a gente desburocratize procedimentos e tramitações e quebremos regras que sabemos que por trás delas existe uma lógica. Nenhuma regra, aliás, nenhuma norma surge se antes dela não houvesse se consumado um fato que inspirou um valor que tornou carecedora essa norma, que nos tornou carecedores dessa norma. Por trás da regra existe uma lógica que justifica a existência dela.
Mas quantas vezes na sua vida, você que está me assistindo, você não já quebrou regras? Uma das frases mais espetaculares que certa feita eu ouvi, e ela me fez mudar muito a minha forma de ver a vida, foi... Vou abrir um parêntese aqui para fazer um pouquinho de coach aqui com vocês. Agir como coach, fazendo um pouquinho de coaching com vocês. Uma das frases mais espetaculares que mudaram a minha forma de ver o mundo, de pensar a vida. E eu tinha 18 anos quando eu ouvi essa frase, eu tenho 40. Esse ano eu faço 41. É uma frase que diz assim: quanto às regras, é basilar que elas sejam cumpridas. Mas cumpri-las não é ato que revela sabedoria. E sim, disciplina. Sabedoria existe quando se alcança um nível de sensibilidade e equilíbrio suficiente para entender quando se devem, por que se devem e até quando se deve quebrar as regras. Cumprir regra é o básico. É ato de disciplina, de respeito. As regras existem para preservar um bem comum. Todavia, é importante ter essa sensibilidade que relativiza um pouco do excesso de cartesianismo, para entender que às vezes a gente precisa sim quebrar regras. Quantos de vocês não já quebraram regras nas vidas de vocês? Então, o que se está colocando aqui na segunda corrente quanto ao decreto do Temer e a não oitiva dos conselhos é a seguinte: será que o estado hoje de guerra civil que o Rio de Janeiro está vivendo, será que o estado de pânico que as pessoas estão vivendo no Rio de Janeiro, vocês viram imagens na televisão dos espancamentos, dos arrastões, dos assaltos? Mas uma coisa é você ver na televisão um fato isolado, uma coisa é você viver o dia a dia. Eu não estou falando, cara, do Leblon, onde houve o assalto do supermercado, de Ipanema, onde houve o arrastão na praia. Cara, eu estou falando, isso me dá arrepio, do subúrbio. Eu estou falando de Piedade, cara, onde eu morei durante quase 10 anos da minha vida. Eu estou falando de Cascadura, de Madureira, de Engenho Novo, de Fazenda Botafogo. Eu estou falando de Jardim Anchieta, de Jardim América, de Ricardo Albuquerque, de Santa Cruz, de Deodoro, de Colégio, Coelho Neto. Eu estou falando do lugar, amigo, em que você olha para Deus e pergunta: Senhor, o Senhor está aí mesmo? Aonde o couro come, a bala de traçante faz luz de madrugada e a criança chora e você não consegue dormir porque no seu ouvido tem o barulho do grito do sangue derramado, da criança que uiva muito mais do que chora, da bala que faz um pim, 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 insuportável. Eu estou falando de Guadalupe, da Baixada, eu estou falando de Realengo, de Padre Miguel, de Irajá, eu estou falando desse Rio de Janeiro que eu conheço, porque eu morei no subúrbio. Eu trabalhei no camelô de Madureira, eu fui suburbano em Madureira, então eu sei, não obstante vinha de uma família tradicional em Salvador, de classe média alta e de posição aristocrática, eu vim para o Rio de Janeiro com 18 anos e conheci a realidade do subúrbio. Então eu pergunto aos senhores, e aí trazendo o direito para um campo de interpretação que ele deve ter contextualizada, não o direito dos teóricos, dos retóricos, dos pragmáticos, daqueles que gostam de falar bonito, de forma erudita, apenas para agradar muito mais ao seu ego do que a qualquer coisa e até mesmo a Deus. Eu falo de um direito do dia a dia, de um direito que tem que ser comprometido com a aplicação de suas normas antenadas à realidade social que a população vive. E eu indago diante dessa realidade de quem está aqui no Rio de Janeiro, vendo amigos, filhos, colegas policiais, colegas juízes, promotores sendo assassinados à luz do dia, todos os dias. Dava para esperar a convocação dos conselhos? Pessoal da Pavuna, eu já peguei muito metrô aí para Pavuna. Última linha, né? Última estação, Pavunão. Então, eu pergunto a vocês, será que errou o presidente? É que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor quanto ao governo dele, quanto à pessoa dele, pelo amor de Jesus Cristo, viu? Para não começar aquela maluquice de fora Temer, fora Dilma, Bolsonaro, pelo amor de Deus. A indagação é jurídica. Agora é jurídica. Será que errou o Temer? Ao decretar a intervenção, sem ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa? Me parece que não. O professor que morreu no Jacaré foi Fábio Monteiro, colega de todos nós aqui no Rio de Janeiro, muito querido, um delegado muito querido, professor fantástico, um atleta, praticante do esporte, professor de jiu-jitsu, e deixou filho pequeno, né? Foi triste demais.
Enfim, e assim como o Fábio, morreram tantos colegas ano passado, policiais, magistrados. Enfim. Então, vamos lá. Indago a vocês. Cada um é livre para ter a sua opinião. Percebam o meu comportamento aqui. Não é o de impor a verdade. Eu acho que seria um desrespeito com vocês, com o livre-arbítrio de vocês, se eu dissesse que o correto é isso. Não. Eu posso até dizer que eu penso dessa maneira, mas eu sou obrigado, porra, por uma questão de respeito, de cordialidade, de maturidade, a respeitar a opinião de todo mundo. Vocês entendem? A minha opinião, e vejam que bacana, mudando de opinião, inclusive, a minha opinião é que não seria obrigatória em casos verdadeiramente emergenciais. É como aquela história da tutela provisória de urgência, fazendo analogia com o processo civil, dialogando direito processual e o direito material constitucional. Numa analogia à urgência que legitima a concessão por antecipação da tutela jurisdicional. Aqui não seria necessariamente a tutela jurisdicional no bojo de um processo, mas seria uma tutela de intervenção governamental, uma tutela constitucional, fundada na urgência que a situação fática torna inviável negar. Percebem? Aí você vai dizer, mas Pedroca, seria só a urgência? Não. Reforçando esse argumento da urgência, alguns colegas também trouxeram à baila a seguinte reflexão. Isso também fortaleceu muito a minha mudada de posição, a minha mudança de entendimento. Mas o conselho, ele não vai ter o poder de definir. O parecer é meramente opinativo. Por mais que o Constituinte tenha estabelecido o rito, por mais que a vontade do Constituinte é clara no sentido de que o presidente deve ouvir os conselheiros, mas quando você aliar a ideia da urgência, do estado de calamidade que o Rio de Janeiro está vivendo, gente. O Rio, infelizmente, dói demais meu coração. Eu sou baiano, soteropolitano, nordestino, com orgulho e com amor, isso não vai mudar nunca. Mas eu já vivi mais tempo no Rio de Janeiro do que na minha amada Bahia. Eu estou no Rio de Janeiro desde 1997, se contar quando eu vim fazer vestibular, final de 96. Eu já tenho mais tempo de vida no Rio do que na Bahia. Meus filhos são cariocas, eu casei, eu fiz uma família aqui no Rio. E dói meu coração dizer o que eu vou lhe dizer, porque eu amo essa terra. Sou apaixonado por isso aqui. O Rio está entregue às mãos de Deus. Hoje, eu fui fazer mercado, no mercadinho aqui do lado. Cheguei de viagem hoje, quem me acompanha nas redes sociais sabe. Estava 60 dias fora do Brasil. Eu não tive coragem de ir de carro, você acredita? Eu fui de Uber, chamei um Uber para ir no mercado, que é a 3 quarteirões daqui. Não fui de carro. Aí você vai dizer, mas o senhor mora no bairro bom, num condomínio de elite, de luxo, fruto de muito trabalho e muito esforço. O meu condomínio foi assaltado com 2 carros com fuzis aqui na frente, há algumas semanas atrás. Vocês devem ter visto que rodou essa notícia nas redes sociais. É o meu condomínio aqui em Niterói. Então o Rio de Janeiro está entregue. E quando eu falo Rio, é o estado como um todo, não é só a capital não, ao tráfico. Nós vivemos uma guerra civil em que bandido está matando policial, o efetivo de bandidos é maior que o efetivo policial, em que um policial não pode andar com a R15 na rua dando tiro, mas ele é alvo de tiros de AR-15 de cima para baixo, em que um policial tem que tomar cuidado para não violar direitos humanos, mas que para ele os bandidos não reconhecem os seus direitos humanos, em que policiais do bem estão sendo assassinados e, vou falar uma coisa dura, perseguidos pela milícia. Policiais estão com medo de andarem armados no Rio de Janeiro. E pessoas como eu e vocês, cidadãos de bem, que escolhemos vencer através do estudo e do trabalho de maneira honesta, sem salário, sem o 13º, beleza, verdade? Ficamos enclausurados. Nós estamos vivendo dentro de trincheiras. Hoje eu cheguei aqui em Niterói, Carol, você que é minha vizinha, e minha sensação foi de chorar. Eu botei minhas malas na sala, aí eu olhei pela janela do condomínio, todas as crianças no condomínio, e em volta da rua, um bairro lindo, São Francisco é um bairro lindo, deserto. Ninguém bota o pé na rua. Então, me parece, viu gente, para a gente fazer a conclusão dessa primeira parte aqui da live, me parece que o decreto não seria inconstitucional pelo fato de não se ter ouvido o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Concluindo, eles não teriam poder de impedir a decretação. Então, ali estaria o fumus boniuris. O periculum mori está na situação fática que está sendo vivida no dia a dia. Tudo bem? Bom, superamos isso. Agora vamos para o outro ponto, que é a parte final da live. Eu quero sua atenção por causa do tema da reforma da Previdência. Não só pela reforma da Previdência, mas especialmente por ela. O que eu vou falar vale para todas as PECs.
A primeira pergunta que muita gente me fez foi: PB, se ele decretou a intervenção federal, a Constituição, no artigo 60, parágrafo 1º, é clara. Não se pode emendar. Pois é, Ronaldo, isso é difícil demais. Eu estou lendo esse seu comentário e a que ponto a gente está chegando? Um policial honesto andando com medo de milícia. E há alguma mentira nisso? A gente está falando a verdade. É ou não é verdade? Então, vejam bem. Ai. Márcia Lenita, nossa. Condolências da sua família, viu, Márcia? Que Deus abençoe muito vocês aí, dê muita força espiritual para vocês superarem essa, viu? Vamos lá, voltando. Eu conheci agora em Orlando uma família que acabou de se mudar para lá, daqui de Niterói também. Um engenheiro casado com uma médica, com 3 filhos, 2 adolescentes e um pequenininho com 4 ou 5 anos mais novo. E foram vítimas de assalto. E ele tomou corneada na frente dos filhos e rasgaram a roupa da mãe na frente dos filhos, molestaram a mãe. Aqui na direção de Camboinhas, de Piratininga, aqui das praias. E os caras têm uma condição financeira boa, meteram o pé, foram embora. E foi com visto de turista até 180 dias e estão dando agora entrada para tentarem um green card para poderem ficar de vez lá. É uma situação terrível. Mas enfim, eu não estou aqui para ficar passando tragédia e desgraça, porque senão todo mundo vai começar a chorar aqui. Como professor orientador de vocês, meu papel é trazer esperança, é trazer luz, trazer reflexões que pelo menos confortem seu coração, né? Porque a gente não pode acabar o dia mal. O dia já é difícil para todo mundo. Se no final a gente ainda tiver, né, que levar angústia para a cama, para dormir, na hora que a gente vai dormir é terrível. A gente tem que acabar essa live bem, resgatando amor, paz no coração, fé e esperança. Mas vamos lá, juridicamente ainda tem um ponto importante. A primeira pergunta que mais veio pelos alunos para mim, a pergunta que mais veio pelos alunos foi: PB, é possível emendar a Constituição? Porque a reforma da Previdência está indo para a fase final, né? Para ser votada. E vejam bem, o artigo 60, Luizão, parágrafo 1º da Constituição é claro e diz que não se pode emendar a Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Concordam? Perfeito. Né? Então, o que acontece? Em tese, preste atenção agora, eu quero a atenção de vocês para reflexão. Em tese, nenhuma emenda pode ser artigo 60, parágrafo 1º. Nenhuma emenda pode ser aprovada. O Temer anunciou algo hoje que na hora que eu vi ele falando, não acreditei. Até porque o Temer, com todo respeito a todos os outros presidentes, o Temer não é o Lula, o Temer não é a Dilma, Temer não é Collor, Temer sabe direito constitucional, o Temer é professor de direito constitucional. E o presidente Michel Temer anunciou que quando a PEC estiver pronta para ser votada, ele revoga o decreto, revoga o estado de intervenção por alguns dias, a PEC é votada, é provavelmente aprovada, ela só vai ser levada à votação, obviamente todo mundo sabe disso, depois que a articulação for feita, não vai ser levada ao Congresso sem que tudo esteja definido nos bastidores antes, a votação vai ser meramente simbólica, a gente sabe disso, né? E aí, depois da aprovação da emenda, as mesas diretoras da Câmara do Estado promulgam, e aí ele decretaria novamente a intervenção. Senhores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu vi isso, eu caí para trás. Mas na mesma hora, o grupo começou a bombar no WhatsApp dos professores. Que é isso? Isso é uma manobra, isso é uma fraude constitucional. E o nome que bombou hoje no nosso grupo de professores do Brasil inteiro, gente, professor de tudo quanto é estado do Brasil, foi fraude constitucional. Ora, vamos lá, vamos refletir com cautela aqui. Peraí, o que a Constituição diz? Que você não pode emendar a Constituição na vigência de intervenção federal. Por quê? Porque na vigência de uma intervenção federal, de um estado de defesa que é mais grave, ou de estado de sítio que é mais grave ainda, né? Você não pode mexer na lei fundamental. É como se você pegasse, no momento que o mar está no maremoto, que está com as ondas subindo para um lado e para o outro, e você querer inverter a porra da hélice central do navio.
É óbvio que vai tombar. É como, vou fazer uma analogia bem simples para o dia a dia de todos nós. É bárbaro. Isso realmente é bárbaro. Vou fazer uma analogia que acho que cabe para todo mundo aqui entender com simplicidade, trazendo o direito constitucional para a linguagem acessível de todos. Sabe quando você, depois de um desgaste de tantos anos de casamento, vive aquela crise com sua esposa, com seu marido? Sabe quando você está naquela crise do seu namoro, que tá você e seu namorado, vocês estão se espinhando, que basta um olhar torto para o outro que já está dando confusão? Não é um momento desse que você tem que tomar uma decisão de nada que seja importante. Porque quando a gente está numa crise institucional, a gente fica desprovido do melhor equilíbrio racional para fazer as melhores escolhas. E assim como é com todos nós, o Constituinte quis para o nosso Estado federado. E ele disse, não se pode emendar a Constituição na vigência de intervenção federal. Aí você vai dizer, ué, PB, mas ele revoga, ele faz um decreto, revoga o decreto de intervenção, saímos do estado de vigência de intervenção, aprova-se a emenda, depois ele decreta de novo. Eu pergunto, é pro forma, é meramente formal. Você não quebra a continuidade da intervenção, como assim? Então quer dizer que ele decretou a intervenção hoje. Tudo bem que ainda tem que ter um passo formal ainda, que é aprovar na Câmara, aprovar no Senado, o que deve acontecer segunda-feira na Câmara, terça-feira no máximo no Senado, se bobear na própria segunda no Senado, e a intervenção está aprovada, o interventor assume, né? Braga assume, e aí passam-se algumas semanas, não sei quanto tempo, talvez 10 dias, talvez um mês, bingo, revoga-se, 3, 4, 5 dias depois, faz de novo. Ué, peraí, vamos lá. Pergunto a vocês. Houve cessação da intervenção? Não houve, me desculpem. Não houve. É um drible casuístico à Constituição. E aí, aonde eu quero chegar, viu? Todos prestem atenção aqui no que eu vou dizer. Em particular, eu entendo. E é só uma opinião pessoal, tá certo? Não quer dizer que ela vai prevalecer. Eu até acredito que muitos de vocês vão concordar comigo. Mas juridicamente, eu não acho que ela vai prevalecer, não. Mas vamos lá, olha qual é a minha opinião. Eu entendo que se ele fizer essa besteira de revogar o decreto de intervenção para viabilizar que o Congresso aprove a PEC da Previdência, a emenda suja seja promulgada, emende-se a Constituição, emendada a Constituição, ele decreta a intervenção de novo, não tenha dúvida que vai ter ADI em face da emenda no dia seguinte. E vou lhe dizer mais. O Supremo é quem vai ficar com a palavra final nas mãos sobre a PEC da Previdência. Você sabe por quê? Eu queria que vocês captassem isso juridicamente agora. Captem quem é que vai definir a reforma da Previdência. Se vier desse jeito, o Temer revogar o decreto de intervenção para que o Congresso aprove a PEC for aprovada e se emenda a Constituição, vem lá parágrafos novos no artigo 40 dígito A, 40 dígito B, lá no 201 do RGPS, bota outros artigos, que é o que vai acontecer provavelmente. O que é que vai acontecer? Essa emenda veio a emenda, no dia seguinte tem ADI, possivelmente do Conselho Federal do AB, de alguma confederação sindical, de alguma entidade de classe de âmbito nacional, e vocês sabem o que é que vai acontecer? Ajuizada a ADI, o Supremo pode, em sede de medida cautelar, massinha, suspender a aplicação da emenda e a reforma fica suspensa. Ou seja, a emenda sendo aprovada num dia, cabe a DIN no mesmo dia. E o Supremo pode, distribuída por relator, imediatamente conceder a medida cautelar e suspender. E sabe qual é o fundamento jurídico para o Supremo declarar a inconstitucionalidade da emenda e a emenda não produzir efeito nenhum? Você sabe qual é o fundamento jurídico? É dizer que a emenda foi feita na vigência de intervenção federal. Vocês entendem, meus amigos? Então, esse pode ser o grande problema. Raquelzinha, que bom te ver aqui. Saudade de você, minha irmã. Né? Esse pode ser, Diana, lá de Belém, esse pode ser o grande problema de ele tomar essa medida. E para a gente encerrar, que meu amigo querido, o professor Pedro Lenzo, irmãozinho aí querido, a gente até se falou ontem, cara que eu tenho um carinho, um amor incrível, já está na live, eu quero assistir a live dele. E vou sair puxando todo mundo para a live do Pedro Lenza para a gente ir para lá assistir o Lenza, mas só para a gente encerrar. Eu não posso deixar de fazer um último comentário. Meu irmão me chamou a atenção para algo que causou muita estranheza. Vocês perceberam que o Temer decretou a intervenção até 31 de dezembro, que é o último dia do mandato dele? Eu não sei, eu posso estar errado. Meu irmão pode estar errado, mas
Você não acha que isso foi estranho? Eu vou deixar cada um tirar suas conclusões. Mas eu achei estranho. Ele decretar uma intervenção federal, podia ser por 30 dias, por 60, por 90, mas até 31 de dezembro, exatamente coincidindo com o final do mandato dele. Acho que tem muita coisa estranha que pode acontecer. Não vou me precipitar falando não, mas eu acho que vocês podem perceber aí o que pode vir pela frente. Galerinha, pra gente se despedir aqui, eu não sei se vocês gostaram. Vocês viram as enquetes que eu tô fazendo no Instagram? Eu comecei essa semana e tá tendo adesão grande. Eu tô botando todo dia uma enquete de falso ou verdadeiro, sim ou não. Lá no Instagram, Eu Amo Constitucional, e no Instagram, Eu Amo Tributário. Se vocês ainda não seguem, sigam @Eu Amo Constitucional, @Eu Amo Tributário. E participem, votem. Participem da enquete, sim ou não. Todo dia, só assunto bacana de prova. Se tiver alguém na live que ainda não segue meu Instagram pessoal, meu Instagram pessoa física é Pedro Barreto, Portal F3. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem lá no meu Instagram, Pedro Barreto, com TTO, Barreto com 2T, Portal F3. Eu espero que essa live tenha ajudado, clareado algumas coisas, tirado algumas dúvidas de vocês. Como eu disse, foi uma análise jurídica sobre alguns dos principais pontos que bombaram hoje. Provavelmente no domingo a gente traz outras reflexões, outras análises, porque eu acho que vai ter muito desdobramento amanhã, né? E aí vai dar para a gente fazer novas reflexões. Eu acho que esse tema aí vai bombar por muito tempo. E vocês que vão fazer prova de concurso, prova da OAB, esse tema com certeza vai figurar, né, em todos os concursos. Tem um módulo meu lá no Portal F3. O módulo de constitucional, de tributário no Portal F3. E a turma de procuradorias, agora em março, hein, galera? Passou o carnaval, agora começo de março eu começo a turma 2, vão ser 100 vagas apenas. O treinamento focado em concurso de procuradorias, tá? Para eu treinar vocês que querem a aprovação dos concursos de procuradoria. Gente, muito obrigado. Vamos lá para a live do professor Pedro Lenza agora. Quero todo mundo comigo lá. Tô indo para lá, para a live do professor Pedro Lenza, tá bom? Mandar um beijo a todos vocês do Brasil inteiro. Muito obrigado pela audiência, pela participação. A hora dessa da noite, uma galera aqui em peso, muito feliz, tá bom? Um beijo a todos vocês, que Jesus vos abençoe. A gente se vê agora lá na live do professor Pedro Lenza. E participem das enquetes do Instagram, tá? Eu Amo Tributário, Eu Amo Constitucional. Não deixem de seguir no Instagram, @Eu Amo Tributário, @Eu Amo Constitucional. Tamo junto? Beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.